Notícias. As notícias com Marta Caramelo Nobre. Muito boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador, edição das 2h. E começamos com um alerta do Presidente da República que diz que é preciso trabalhar mais na prevenção dos incêndios. Foi na Guarda que António José Seguro lamentou que não saiam da gaveta muitas das recomendações feitas ano após ano para melhorar a prevenção dos incêndios. Um lamento manifestado durante a cerimónia que assinalou os 150 anos, os 150 anos dos bombeiros voluntários da Guarda. Tenho transmitido a necessidade de melhorarmos a prevenção e a capacidade de resposta. O relatório da Comissão Técnica Independente, que avaliou os incêndios de agosto do ano passado e foi revelado há poucos dias, vai no mesmo sentido. E aponta algo ainda mais preocupante. Muito ficou por fazer depois dos relatórios anteriores dos incêndios de 2017. E essas falhas reduziram a nossa capacidade de resposta aos grandes incêndios do ano passado. As palavras de António José Seguro a pedir mais atenção também ao Parque Natural da Serra da Estrela. O chefe de Estado que anunciou por esta ocasião a atribuição da Ordem de Mérito à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Guarda, que assinalou os 150 anos. Nessa ocasião, os bombeiros pediram ajuda a António José Seguro para acelerar a discussão sobre a reforma no setor. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses pediu a Seguro que use a magistratura de influência para tornar a discussão pública sobre o tema mais rápida. Diz que é um apelo de união feito a favor da causa dos bombeiros e acrescenta que é preciso sentir que o governo passa das promessas a uma reforma efetiva no setor. Um apelo que não ficou sem resposta. O secretário de Estado da Proteção Civil assegura que os bombeiros e a Proteção Civil são uma prioridade. Rui Rocha falava em substituição de Luís Neves, avançou que o governo quer ter, ao final do ano, concluída a estrutura jurídico-legal da carreira de todos aqueles que têm contrato de trabalho com as associações humanitárias. O ministro da Administração Interna diz que as chamadas de atenção e reparos do Presidente da República são alertas para pensar e corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Era o que dizia Luís Neves em declarações aos jornalistas de visita a alguns concelhos atingidos pelo incêndio deste verão que começou em Valpaços. Vejo muito bem, o Sr. Presidente atua no sentido de corrigir e dar nota daquilo que no seu alto entendimento deve ser melhorado. Há de facto um estudo da Comissão Técnica Independente, nós estamos a fazer esse percurso, significa que ainda há questões que têm que ser feitas. O ano passado foi aprovado um grande plano para a Floresta 2050, mas naturalmente as chamadas de atenção por parte do Sr. Presidente da República são sempre vistos como uma forma de alerta e para se pensar e poder corrigir aquilo que há a corrigir. Luís Neves, que recebe com tranquilidade as palavras de António José Seguro sobre a necessidade de melhorar a prevenção dos incêndios em Portugal. O ministro lembrou que este ano se verificaram 2 grandes incêndios no país, em Vozela e Valpaços, e que mais de 95% dos incêndios são combatidos nos primeiros momentos e, por isso, sublinha mesmo que é preciso olhar para o combate e para a prevenção dos focos. No momento em que várias polémicas assolam o governo, a Iniciativa Liberal destaca a falta de governação como a maior preocupação atual face ao Executivo. Para a líder Mariana Leitão, o governo deixa cada vez mais promessas por cumprir à medida que se esgota também o financiamento do PRR. Este governo recebeu a legitimidade democrática dos portugueses com base num conjunto de promessas e com base numa palavra: mudança. E nós não vemos mudança nenhuma. E continua por fazer a reforma da saúde, continua por fazer a reforma da segurança social, continua por fazer a reforma da proteção civil, continua por fazer uma profunda reforma fiscal, continua por fazer a reforma da justiça. Tudo isto está por fazer. Com uma agravante, é que nós vamos ficar sem o dinheiro do PRR, vamos começar outra vez a entrar em déficit, provavelmente no final deste ano. O que é que vai acabar por acontecer? Vão ser os portugueses a ser castigados, sempre através da via do aumento de impostos. Porquê? Porque este governo, em 2 anos, não conseguiu fazer uma mudança estrutural que nos preparasse para ter um futuro. Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, em entrevista à SIC Notícias este domingo, aliás, a tecer críticas à governação de Luís Montenegro.
é o que preocupa, e a dizer que o que preocupa o partido é o que preocupa mesmo o partido acima de qualquer polémica. A Associação dos Ucranianos de Portugal questiona o Partido Socialista sobre um deputado que acusa de elogiar a Rússia durante uma viagem ao país. Mas o Partido Socialista diz que é uma acusação que não corresponde à realidade. O deputado em causa é José Carlos Barbosa, que está a atravessar a Rússia a bordo do histórico comboio transsiberiano e que tem feito várias publicações nas redes sociais sobre a viagem. Ora, a Associação dos Ucranianos em Portugal enviou uma carta ao secretário-geral do PS, na qual pede para que sejam avaliadas as ações do deputado socialista. Contactado pela Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, disse que esta ação não corresponde à realidade e sublinha que o deputado José Carlos Barbosa está a fazer uma viagem privada pela ferrovia entre Paredes e Pequim. O deputado realçou ainda que José Carlos Barbosa tem votado ao longo dos anos ao lado do PS na condenação da Federação Russa e na defesa da causa ucraniana. Na atualidade internacional, Donald Trump revela que está a semi-negociar com o Irão, uma informação dada durante um telefonema com o portal Axios. O presidente norte-americano diz que os Estados Unidos estão a avançar com calma nas negociações e não há no horizonte novas ameaças militares norte-americanas. Agora, Trump diz que está a observar o aumento da pressão económica em Teherão enquanto decorrem negociações parciais com o Irão. São declarações que surgem no mesmo dia em que o Irão anuncia que um acordo com Omã para definir novas rotas no Estreito de Hormuz está já na fase final. Ainda assim, Teherão volta a reiterar que o Estreito só vai ser reaberto quando os Estados Unidos cumprirem as condições exigidas como compensação e o fim também das ameaças. Falamos ainda de outro conflito. Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia fará esta semana novos contactos com mediadores. Contactos no sentido de apresentar passos e propostas que são necessárias. De acordo com Zelensky, a Ucrânia está sempre ativa na diplomacia e promete também novos contactos para assegurar pacotes na defesa aérea. O presidente ucraniano volta ainda a acusar a Rússia de falta de vontade para pôr o fim à guerra. Olhamos ainda para o desporto nesta edição das duas. O Benfica empatou com o Académico de Viseu por 2-golos no Estádio da Luz. A equipa encarnada entrou a ganhar no campeonato, mas acabou por se ficar pelo empate. Pavlidis e Prestiani marcaram os 2 golos do Benfica. Já do outro lado do meio-campo, Ruben Pereira e André Clovis apontaram os golos dos viriatos. Para Bruno Pinheiro, este foi um grande regresso do Académico à Primeira Liga depois de quase 40 anos. Sentimos muito essa diferença de ritmo competitivo, mas dar os parabéns aos jogadores pela capacidade de sofrimento. Soubemos sofrer quando tínhamos que sofrer, tentamos jogar quando pudemos jogar. Portanto, dar os parabéns e é bom ter o Académico de Viseu na Primeira Liga 37 anos depois e conseguir este pontinho na primeira jornada no Estádio da Luz. O técnico do Académico de Viseu que confessa ainda que os vizenses beneficiaram de um estádio vazio. Algo que para Marco Silva não é desculpa. Para o técnico das Águias, este é um resultado muito mau e há que assumir a culpa. Resultado frustrante, de certeza para os nossos adeptos, como para nós, e nós temos que assumir as responsabilidades. Simples como isso, nós marcámos 2 golos em casa, tivemos uma ineficácia muito grande com as oportunidades que todas criámos, mas não podemos sofrer da forma como sofremos. Esta é que é a realidade. Isso é que é importante nós falarmos e claramente vermos o que temos que melhorar, porque o resto nós não podemos mudar e não adianta despender energia com isso. Portanto, resultado muito mau para nós, assumir a culpa daquilo que foi o resultado. O técnico Marco Silva a lamentar o empate do Benfica contra o Académico de Viseu. Benfica 2, Académico de Viseu 2 foi o resultado ao fim do tempo. Já o Futebol Clube do Porto entrou a ganhar no campeonato, venceu o Alverca por 2-0. A equipa de Francisco Farioli, que começa a defesa do título conquistado na época passada da melhor maneira. André Silva e Gabri marcaram os golos da equipa do Porto. Para o Alverca, menos sorte, sem conseguir apontar qualquer golo nesta partida. Com este triunfo, o Futebol Clube do Porto junta-se ao Benfica no topo da Primeira Liga. Ambos têm 3 pontos. Ao final do encontro, Francisco Farioli dá nota positiva à equipa, que diz ter entrado no campeonato com o ritmo certo. I think we started very well. Before the first goal, I think we entered really with a proper step on the game. Acho que começámos muito bem. Antes do primeiro golo, acho que entramos mesmo com o ritmo certo no jogo.
Depois o jogo não se tornou exatamente aquilo que eu esperava. Além disso, nesta altura da época, talvez não seja assim tão fácil sermos brilhantes. Por isso, acho que hoje fomos bastante eficazes e eficientes. É, portanto, um resultado importante para começarmos a época com o ritmo certo. Francesco Farioli, no final do encontro, já pelo Alverca, apesar da derrota, Sérgio Ferreira está satisfeito. O técnico do Alverca deixa elogios aos Dragões, nomeadamente à defesa. Satisfeito porque viemos à casa do campeão nacional e conseguimos criar oportunidades para marcar. Acho que hoje ficou provado que o Diogo Costa, ou porque é que o Diogo Costa é um dos maiores guerreiros do nosso campeonato e do país e do mundo também. Agora custa-nos muito e estamos tristes pela derrota porque acho que a equipa merecia mais, mas é mesmo isto o futebol. E neste momento o nosso pensamento já está na próxima jornada, em retificar aquilo que não fomos tão fortes e continuar também a potenciar aquilo em que estivemos bem. A reação do treinador do Alverca após o final do jogo com o Futebol Clube do Porto. A equipa portista venceu por 2-0. Esta segunda-feira à noite termina a primeira jornada da Primeira Liga de Futebol Masculino. E é precisamente com o desporto que fechamos este Jornal das Duas. O essencial da informação é atualizado às 2h30. Até já. Este programa tem o apoio de BetClick.